Bem com o Pão. Voltamos, irmãos, aqui conversando com a irmã Wanda, aqui da cidade de Passo Fundo, partilhando um pouco com a gente aqui sobre o seu esquema de estudo. Olha que legal, hein? A gente está aqui com os irmãos dando os exemplos de como estuda, de como faz, para você ganhar aí, quem sabe, né? Aquele despertar do Senhor para também... eu gostei como a irmã Wanda faz. A gente não tinha pensado em fazer assim. Quem sabe não era o testemunho que você estava esperando, aquele acréscimo para que você também possa estar mais empenhado, mais apegado em estar cada dia mais em comunhão com o Senhor. Irmã Wanda, partilhamos então um pouquinho já aí dos materiais, daquilo que tu tem sentido do Senhor. Então aí, o que nós vamos falar agora para esse povo de Deus que nos escuta, que nos assiste, né? Toda sexta-feira, às 22 horas, e na terça tem reprise, a partir das 8 horas da manhã, você assiste o programa da sexta-feira passada, o programa de Bem com Pão. Amém. Continuando nos aplicativos, né, enquanto a gente conversava, do site, enfim, eu sinto assim, o encargo de compartilhar algo que aconteceu lá em casa com o momento da oração, que nós temos ela disponível no aplicativo e nós temos ela disponível no YouTube, né? Se nós entrarmos no YouTube, no link da TV Menorá, né? No canal da TV Menorá, vamos lá em playlist, vai ter lá um momento da oração. E são orações faladas, onde tem um fundo musical e fica passando umas imagens, né? Agradáveis e tranquilizantes. E numa manhã, eu tinha deixado no YouTube e na televisão ligada e estava passando o momento da oração, uma oração atrás da outra. E o meu filho levantou, ele estava com 6 anos, e ele levantou, sentou na frente do sofá, ficou olhando as orações assim. Foi logo quando foi para o ar esse momento da oração, né? Quando foi postado no YouTube. E aí ele ficou olhando aquelas orações, e aí daqui a pouco ele disse assim: mãe, estava aqui pensando, quando eu estiver assim brabo, irado e nervoso, tu podia colocar essas orações para mim assistir, porque dá uma paz, né, mãe? E eu amei, meu filho, então quando precisar a gente coloca, né? E aí, pouco tempo depois, ele estava deitado comigo um pouquinho antes de dormir, e aí virava para um lado e virava para o outro, e virava para o lado e virava para o outro, e eu já com sono. Eu disse: Pietro, sossega, para de se mexer, né? E ele: mãe, eu não consigo ficar confortável. Quem sabe tu coloca aquelas orações para mim ouvir, porque eu acho que eu vou conseguir dormir. E eu: claro, meu filho. Aí coloquei a oração, acho que não deu 3 minutos, ele estava dormindo. E agora virou por hábito, né? Quando o pai dele viaja, ou quando, né, tem grupo familiar distante, enfim, chega mais tarde, está trabalhando, e ele deita comigo um pouquinho antes de dormir. A gente deita ali, né, ora, né, nós oramos juntos, fizemos as nossas orações, e aí nós deixamos no celular rodando aquele momento da oração. E aquilo ali foi muito impactante para mim, assim, porque uma criança de 6 anos, né, ele não tem noção, a amplitude, né, de todo o poder daquela oração e de tudo que aquela oração tem capacidade para fazer numa alma. Mas ele, da forma dele, expressou que aquela oração tranquilizava, né? Que se ele tivesse irado, seria bom assistir aquilo. Se ele tivesse nervoso, seria bom ele assistir aquilo. E num momento de desconforto, onde ele não conseguia dormir, ele pediu para colocar o momento da oração. Então, me despertou, porque eu não tinha me despertado. Eu gostava, né? Gostei do momento da oração, tanto que estava rodando na minha televisão lá em casa, porque edifica, né? São orações ali, a gente começa a entrar em concordância com a oração, então me fez bem. Mas eu não tinha noção, né, antes dessa experiência com o Pietro, da amplitude do agir do Senhor através de uma oração. Porque tem momentos, né, Marcelo, na nossa vida que às vezes a gente está tão nervoso e tão irado, né, como o Pietro falou, ou a gente está tão angustiado, tão preocupado com o dia de amanhã que a gente não consegue dormir de fato, né? E vem muitos pensamentos, né? E a gente não consegue subjugar aquilo e rejeitar aquilo, e aquilo nos domina. E talvez a gente teve um dia muito desgastante e já se enche de medo e angústia, porque talvez o dia de amanhã, né, vai continuar a angústia, ou vai ser pior, né? A nossa mente, ela consegue aumentar o problema ainda. E tem momentos que a gente não consegue orar. Eu me pego em alguns momentos que eu não consigo orar. Eu pego a Bíblia, parece que
eu leio, mas a sensação que dá é que as letras se embaralham. A sensação que dá é que eu falo, que eu oro, mas a minha oração ela cai nos meus pés. Eu vejo que aquilo não flui, que está pesado, que está difícil, que eu estou muito angustiada, que eu estou muito preocupada. E eu não estou conseguindo batalhar sozinha. E nem sempre a gente tem alguém para orar com a gente, né? Nem sempre tem um irmão por perto. E além de, às vezes, não ter um irmão por perto, tem momentos que Deus quer nos dar essa experiência mesmo, da gente buscar o socorro. E essa é uma ferramenta maravilhosa para esses momentos, assim. Claro que é para todos os momentos, né? Mas para esse momento de angústia, de não conseguir dormir, esse momento de ira, momento de medo, né? Momentos que a gente está esperando uma notícia, uma resposta de algo, né? Que a gente fica angustiado e não sabe o que vai acontecer na próxima hora, no próximo dia, no próximo mês, enfim. Que a gente não consegue orar, não consegue se expressar, não consegue esvaziar. Porque muitas vezes a gente ora, mas a gente não consegue relaxar. Tu não entregou para o Senhor a angústia. A gente começa a orar angustiado, termina de orar angustiado, e amém, e continua angustiado. E é uma oração que acaba não sendo eficaz. Então, eu fiquei muito feliz, assim, e vi amplitude, e tenho usado, né, tanto na minha casa, quanto propagado para os irmãos, e tenho indicado muito para irmãos que estão chegando na vida da igreja. Porque a gente, né, que tem um pouquinho mais de caminhada, a gente já ouviu os irmãos falar, mas é que eu não sei orar como tu ora, né? Como é que eu oro? O que eu faço? Então, ali tu entra em concordância, vai ter alguém orando, e a gente começa a concordar com aquela oração, e começa a dizer amém, e quando tu vê aquela oração terminou, e tu sentiu uma paz, o Senhor te iluminou, então é uma rica de uma ferramenta. O momento da oração realmente maravilhoso, né? Para a gente poder... E sempre tem aquele fundo musical, que é um fundo musical que a gente sabe que os irmãos que estão conosco, assim, foram que, por inspiração do Senhor, fizeram essa composição. Então, não é uma coisa que a gente pegou pronta, é uma coisa que foi feita, assim, né? Na consagração mesmo, na busca, e a gente recebe lá aquele fundo musical junto, que a gente já vê que carrega, parece que carrega as palavras da oração assim para a nossa alma e acomoda com toda a sutileza lá. É realmente interessantíssimo, o momento da oração é muito importante, justamente para isso. Isso que tu falou do Pietro, né? Que nem tu disse, mesmo ele não tendo conhecimento de como a oração trabalha, sabendo como é que ele ia fazer, mas a experiência que ele teve, né? Ele ouviu e disse, olha, isso aqui vai ser bom também para momentos tais e tais e tais, porque eu recebi agora aqui. Interessantíssimo, né? E também como a gente não precisa, tem uma outra palavra que fala que a gente vai precisar que ninguém nos ministre, porque o Espírito Santo, né, vai nos convencer de todas as coisas. Então, realmente, muito interessante. Irmã Wanda, conta para nós um pouquinho o que está acontecendo na igreja lá de Passo Fundo. Está tendo algum seminário, alguma escola? O que o senhor está trabalhando no povo de Passo Fundo nesse momento lá? Amém, glória a Deus. Nós estamos agora em Passo Fundo, nós temos o culto no domingo, né, pela manhã, às 10 horas da manhã. E na quarta-feira, à noite, nós iniciamos o seminário A Ele Ouvir. Então, é um momento de ouvir o Senhor, né? As preocupações da nossa alma em ouvir outros discursos, né? Em ouvir irmãos, em ouvir opiniões, o receio que nós temos, né? Porque todos os dias nós temos escolhas a fazer. E tem inúmeras escolhas na nossa vida diária que não está no livro da lei, né? Senhor, hoje eu vou para tal cidade ou vou para tal cidade evangelizar? Não está escrito ali, né? Então, a gente precisa aprender a ouvir o Senhor. E o Senhor tem trabalhado, então, no A Ele Ouvir, que o Senhor quer essa dependência dEle, né? Nós devemos, sim, óbvio, ouvir os irmãos, compartilhar com os irmãos, congregar, né? Ouvir a palavra do Senhor, que é A Ele Ouvir. Mas o povo de Deus, né? No período que nós estamos entrando agora, que são as definições do reino, nós precisamos aprender o Senhor que fala de dentro, né? O Cristo que habita dentro. Porque o Senhor nos alertou que se levantarão falsos profetas. O Senhor deixou claro ali, né, que os últimos dias seriam difíceis, que se levantariam doutrinas, e muitas delas muito perspicazes, muito lógicas até, né?
E se nós não ouvirmos o Senhor, ou se eu e os irmãos, né, como filhos de Deus, não aprendermos a ouvir o Pai, se eu, como ovelha, não discernir a voz do pastor, talvez eu seja enganada por um mercenário, né, por um lobo. E eu fiquei muito feliz, assim, é uma rica de um seminário, né, a ele ouvir, e nós estamos partilhando desse seminário lá em Passo Fundo. Que benção. Irmã Wanda, aproveitando do seminário, do que o pessoal está aprendendo, do que o pessoal está conhecendo, e nós falando de aprender, lembramos da escola. E aí temos a Escola do Reino, né? Se a irmã tem aí para compartilhar com a gente a tua vivência com a Escola do Reino. Amém, amém. A Escola do Reino, ela foi um momento que o Senhor criou lá em casa para a gente buscar junto o Senhor, né? O Pietro, ele tem o caderno dele, então o Diego tem o dele, eu tenho o meu. E é uma escola que ele aproveita para copiar os desenhos. Então ele faz os desenhos, né? A dificuldade que nós temos para instituir o culto doméstico nos lares, né? Então foi uma forma que o Senhor instituiu na nossa casa, né, para a gente assistir junto. E sempre que possível, né, porque ela acontece na terça-feira ao meio-dia. Então, por alguns dias da semana, por algum eventual momento, né, não é possível nós assistirmos o ao vivo, mas sempre que possível a gente separa aquele período ali para assistir a Escola do Reino. E ela aprofunda muito o tema, né? Ela é muito clara. Eu creio que nenhum de nós, né, do reino, nós vamos poder dizer para o Senhor que nós não sabíamos. Amém? Nós não vamos poder chegar diante do Senhor e dizer que nos faltou quem ensinasse, que nos faltou mestre, porque mestre não faltou nessa casa. Tem um versículo que ele diz, né, que nem digais diante do anjo do Senhor que foi por ignorância. Eu não lembro, mas eu li essa palavra essa semana. Então eu não posso, quando é no dia do Senhor, ou diante dos meus pecados, das minhas fraquezas, eu não posso justificar para o Senhor que foi por ignorância, porque está lá de fácil acesso, né, a todos nós. E a escola assim, que mais me marcou de todas, até hoje, foi a escola que falou sobre arrependimento, que teve o desenho do homenzinho, né? E aí fez a flecha, e quando a gente se arrepende, a gente muda 100% de rumo. Aquela escola ali é muito viva, assim, diante de mim. Quando eu vou confessar os meus pecados diante do Senhor, eu lembro daquela imagem e o Senhor me mostra que eu ainda não fiz a curva. Ainda não recebi o arrependimento, né? Eu entendi, li, recebi, ouvi, entendi, mas ainda não me arrependi, ainda não obedeci. Então, aquela curva ali de retornar, né, de ter uma atitude completamente diferente a que eu tinha antes de conhecer o Senhor, ela é muito viva na minha mente, trabalha muito. Tá, então a Escola do Reino realmente... E a Escola do Reino na cidade de Passo Fundo? Tem conseguido assim uma aderência dos irmãos? O que tu sente assim lá, o pessoal? Eu falo aqui porque é uma peculiaridade, aproveitar que a irmã é de Passo Fundo e assim a gente conhece um pouquinho mais dos nossos irmãos lá na cidade, né? Como é que eles estão, o que está acontecendo, quais são as dificuldades, quais são aquilo que o senhor tem conseguido encontrar mais permeabilidade lá naquele povo, né? Às vezes está lá, a gente... São nossos irmãos, mas a gente falta aquela comunhão. Então, aproveita aqui o de bem com o pão para ter essa comunhão. Amém, é verdade. Os irmãos de Passo Fundo, sim. Os irmãos, eles acompanham, eles assistem, eles compartilham. Nos grupos familiares é regado, né, em cima da Escola do Reino. Nós vemos irmãos compartilhando experiências, né, nos grupos familiares, naquele momento ali do testemunho, das experiências sobre a Escola do Reino e as coisas que eles têm aprendido, os esclarecimentos que Deus dá. Então, isso aí. Tá, então, gente, olha só, nós estamos aqui partilhando um pouquinho mais com a irmã Wanda, lá de Passo Fundo. Nós vamos fazer um intervalinho, voltamos já já. Em seguida, bem pouquinho. De bem com o pão.